Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esse é o texto da segunda carta de Paulo aos irmãos coríntios. Talvez seja a primeira vez que a ideia de globalização faça algum sentido para todo mundo. Porque parece que agora é que a gente está descobrindo o que é globalização de verdade. A gente sempre ouviu falar desse termo como um projeto econômico, um estilo de vida, um modelo de consumo, de comércio, de trânsito livre de mercadorias, de viagens. E a ideia era de um japonês, o design de um italiano, a matéria-prima de um país africano, a fabricação de um país asiático, o capital investido de um americano, mas no final o produto era consumido no mundo inteiro. Apenas o lucro. Bom, o lucro não era globalizado, ele se concentrava nas mãos de alguns. Isso era a globalização. Todo mundo, no mundo inteiro, conhecia e possuía. Um negócio global. Todos? Nem todos assim, porque muitos ficavam de fora, eram excluídos do processo. Mas agora sim a gente tem um fenômeno global. E esse não exclui ninguém. A doença. A pandemia. Com a Covid-19, a gente descobriu um lado mais duro, mais cruel da globalização. Uma pandemia global que veio para ensinar a gente uma série de coisas, e eu destacaria aqui pelo menos 3 lições que eu aprendi. A primeira é que humanidade é humanidade em qualquer lugar do mundo. Parece óbvio, mas precisou chegar uma pandemia para a gente perceber de forma claríssima que na doença não tem idade, não tem cor, não tem condição social. A doença, quando ela é pandêmica, vem para todo mundo. As formas de tratamento, bom, daí eu concordo com você, podem ser diferentes, mas o vírus não. Em Eclesiastes, a gente já sabia, esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. É isso que escrevia o sábio Salomão em Eclesiastes. Todos somos iguais em humanidade. Todos somos iguais na dor, no sofrimento, na doença. Claro que alguns têm acesso, como eu disse, têm acesso a remédios que talvez a maioria não tenha. Outros estão em absoluta vantagem em relação à grande maioria. Mas o fato de ser europeu, rico, branco, ter milhões aplicados no banco, não impede que ninguém fique doente. A doença nos mostra uma igualdade que na maioria das vezes a gente não vê e não reconhece. A segunda lição que eu aprendo é que as pessoas têm os mesmos sentimentos nas crises. É fácil posar de herói quando tudo tá sob controle, tá na zona de conforto, se sentir seguro se tem dinheiro no banco, se os negócios estão andando, ficar feliz com a família reunida, tranquila, enfim, ter sob controle aquilo que a gente acha que vai fazer no dia seguinte. Mas veio a pandemia e mostrou pra gente que todos nós, temos os mesmos sentimentos diante da instabilidade, da interrogação do futuro. Como é que vai ser amanhã? Quem mais vai ficar doente na minha família? Quando é que a vacina vai chegar? A gente vai ter vacina suficiente para todo mundo? E quando chegar a vacina, a gente vai ter espaço para armazená-las? E depois da pandemia vão vir outras? Os próximos vírus vão ser mais fortes? O que é o tal novo normal? São essas perguntas que estão por aí. E tem uma terceira lição também que eu aprendi. A sua esperança está em quê? E aí eu retorno para o texto do apóstolo Paulo aqui aos Coríntios. Tesouro em vasos de barro. Mostrar esse poder que a tudo excede, que esse poder provém de Deus e não de nós. A gente precisa se lembrar que a vida é dom de Deus. A vida não é fruto da inteligência, da engenhosidade humana que se autocriou, não. A vida não foi nem é uma força espontânea de autocombustão. Ou melhor, assim, vou falar de uma maneira mais simples. Ninguém se constrói sozinho, ninguém se realiza sozinho. Eu sei que tem alguns que, do alto do seu orgulho, da sua vaidade, até acham que podem. Mas tudo na nossa vida provém de Deus. E o que vai fazer a diferença é como é que a gente lida com esses medos e com esses temores que são de todos nós. E aí,
o apóstolo Paulo nos ensina aqui: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, e aí, abatidos, mas não destruídos. A gente podia falar muita coisa sobre essas expressões todas aqui que estão nas Escrituras. Quem é que não ficou perplexo nesses últimos dias? Quem é que não se sentiu desesperado nessa pandemia? Mas vou apenas pensar aqui na última frase: abatidos, mas não destruídos. Para mim, aí tem uma ideia central, que não negar a realidade já é um ótimo começo. Sim, abatido, sim, eu estou abatido. Nós estamos abatidos. A gente está cansado, com medo. Negar isso é negar a realidade. Sim, nós estamos abatidos. Paulo, ao longo da vida, aliás, tinha muita autoridade para falar sobre isso, porque ele sabia o que era sofrer. Ele esteve doente. Em alguns momentos ele chegou a dizer que ele estava próximo da morte. Foi preso, passou por necessidade financeira, sofreu perseguição, traição, inclusive dos irmãos da fé. E nessa mesma carta, na segunda carta dele aos Coríntios, nós lemos que quando ele estava na Macedônia, Paulo foi socorrido com uma oferta porque ele estava passando necessidade. Olha só o que ele escreveu no capítulo 11. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, perigos nos rios, de assaltantes, perigos de compatriotas, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente viajando o tempo todo, muitas vezes em jejum, passei frio, nudez. E por aí ele vai falando, perigos de todas as formas, no deserto, no mar. Como ele disse aqui, dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes em jejum, suportei frio, nudez. Queridos, abatidos, mas não destruídos. Nos assumirmos abatidos é enfrentar a realidade, é também saber que a gente está vivo. Saber que não estamos destruídos por causa da maravilhosa presença de Jesus, onde quer que a gente esteja, essa é a verdadeira esperança que nos move e que nos mantém firmes. Essa é a esperança que nos mantém de pé. Sim, o texto bíblico, a afirmação bíblica mais presente é: o Senhor é contigo. Não temas, eu estarei contigo. Eu estou contigo. Aonde quer que você esteja, eu estou contigo. Eu estarei contigo. Descanse nisso, abatidos, mas jamais destruídos, pela convicção e pela confiança de que eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, que eu sei que ainda que esteja escuro, que eu sei que ainda que esteja doendo, que eu sei que ainda que pareça que não há nenhuma esperança, Ele está comigo e Ele me guia pela minha mão. É nessa confiança que eu e você seguimos, enfrentamos e sobrevivemos. O Senhor é contigo. Não se esqueça disso, nem você, nem sua família, ao longo dessa semana. Fiquem na paz, debaixo das asas daquele que é conosco.